Meus irmãos, vamos dar continuidade ao próximo capítulo do livro O Conhecimento de Deus, de J.I. Packer. E nessa semana veremos o capítulo 9. O título do capítulo é Somente Deus é Sábio. Vocês receberam a apostila no grupo, não sei se foi impresso, mas também já está aqui disponibilizado no Data Show. Então vamos dar início ao estudo. Em um primeiro instante pode soar estranho um capítulo com um título como este, já que a Bíblia contém livros sapienciais. Quando a gente chega e vê um título assim, Somente Deus é Sábio, a gente pode fazer essa indagação. Como assim somente Deus é sábio? E existem alguns livros, irmãos, um grupo de livros, no Antigo Testamento especificamente, que eles são chamados de sapienciais. A palavra sapiencial significa sabedoria. Lembra lá dos estudos da área da ciência, biologia? Homo sapien, homem sábio. Sapiência, sabedoria. Então, quais livros no Antigo Testamento são chamados livros sapienciais? O livro de Jó, o livro dos Salmos, o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares. São livros que têm o propósito de transmitir sabedoria. Então, como assim somente Deus é sábio? Se a própria Bíblia tem livros que têm esse propósito. Então, o que o autor quer dizer ao chamar Deus de sábio? Na Bíblia, sabedoria é mais do que inteligência ou conhecimento. Quando você chega lá no livro de Provérbios, por exemplo, você vê muito bem claro isso. O propósito de Provérbios não é apenas te dar conhecimento. O propósito de Provérbios não é apenas te dar inteligência, mas é a sabedoria prática, é a sabedoria do dia a dia. E cada um dos livros sapienciais, eles têm uma ênfase diferenciada. O livro de Provérbios, ele tem uma ênfase mais voltada para os jovens. A sabedoria prática voltada para os jovens. O livro de Jó, ele tem a ênfase na sabedoria prática, no lidar com o sofrimento, no lidar com as questões da vida. O livro de Eclesiastes, ele tem outras ênfases mais complexas, mais existenciais. Tanto que, normalmente, os teólogos, quando eles fazem essa associação entre os livros que são atribuídos ao Salomão, Eclesiastes é um livro que é atribuído à fase mais madura de Salomão, porque ele lida com questões envolvendo áreas mais complexas da vida. E o próprio livro de Cantares, o livro de sabedoria, apresenta a sabedoria no convívio relacional entre homem e mulher, o casamento, o matrimônio. Então, o propósito de Deus é fazer com que seus servos tenham sabedoria, sejam sábios, glorifiquem o teu nome, usem a inteligência e o conhecimento para a sua glória, refletindo a imagem de um Deus que é infinitamente sábio. Então, a sabedoria bíblica, meus irmãos, ela tem esse propósito. Ela tem o propósito de refletir quem é Deus. E para pensarmos na sabedoria de Deus, devemos sempre lembrar que Deus, ele é infinitamente bom. Então, a manifestação da sabedoria de Deus sempre é uma sabedoria que é infinitamente boa. Pensa aí nas situações difíceis que acontecem na sua vida. Nas situações que você, às vezes, se pergunta como é que Deus está conduzindo a minha vida e a minha história, como é que Deus está me direcionando por esse caminho, como é que essas coisas estão acontecendo e eu posso enxergar a sabedoria de Deus aqui. Se nós tivéssemos o controle do leme da nossa vida, o controle do barco da nossa vida, certamente nós iríamos querer trilhar por caminhos diferentes. Nós iríamos querer não ir por determinados caminhos, tomar determinadas decisões, parar em determinados pontos, em determinadas encruzilhadas da vida. Mas como é que enxergamos a sabedoria de Deus nesses dilemas? Portanto, a sabedoria é encontrada em sua plenitude somente em Deus. A sabedoria divina nunca muda. Deus nunca é menos do que sábio em tudo o que Ele faz. Então pense aí, meus irmãos, como é que nós podemos enxergar a sabedoria de Deus em Deus colocar uma árvore no jardim do Éden para dar ao homem aquela responsabilidade de obedecê-lo? E o homem tendo lá diante dele, diariamente, aquela fonte ali de
para exercer a sua liberdade diante de Deus. Ele pegar ou não pegar o fruto do conhecimento. Às vezes a gente faz esse questionamento, por que Deus botou aquela árvore no jardim? Não seria muito mais fácil Deus tirar a árvore de lá, não ter a árvore, e o homem continuar eternamente naquele estado? Onde há a sabedoria de Deus em permitir a morte de crianças, a morte de pessoas com doenças incuráveis, pessoas boas que amamos que morrem, pessoas cruéis que têm vida e têm saúde, e nos perguntamos, como Deus é sábio, como é que Deus dá vida, dá saúde a um criminoso para ele fazer isso, e uma pessoa que ama a Deus, doente nessa condição? Às vezes a gente pensa, né? Rapaz, Deus poderia muito bem inverter as coisas, né? Essa pessoa que ama a Deus, que está nessa condição, Deus poderia passar a saúde desse criminoso para ela e as enfermidades dela para o bandido, né? Como é que Deus é sábio assim? Não sabemos essas respostas. Jó fez questionamentos como esse. A sabedoria, como os antigos teólogos costumavam dizer, é a sua essência. Assim como o poder, a verdade, a bondade são a sua essência. Note, meus irmãos, que eu chamo a sua atenção para essa palavrinha essência. Os teólogos eles usavam essa expressão para se referir a elementos da natureza interna do ser. Então, quando você pensa, por exemplo, no amor, na bondade, na sabedoria, são elementos que não são materiais. Você não tem uma materialização do amor, da beleza. São elementos abstratos, mas que compõem o ser. Você sabe o que é algo belo, o que é o amor, sem ter o objeto amor, o objeto beleza. Isso é essência no campo das ideias. E quando a gente fala sobre o ser de Deus, Deus ele tem em sua essência, Deus tem intrínseco ao seu próprio ser, próprio dele, a sabedoria, o poder, a verdade e a bondade. Então, tudo aquilo que Deus faz é sábio. Tudo aquilo que Deus diz é verdadeiro. Todas as decisões que Deus toma são as melhores decisões. Então, às vezes a gente se coloca numa posição de dizer, e se não acontecesse assim? Bem, no nosso mundo a gente sempre tem essa possibilidade das coisas não acontecerem da forma como a gente espera. Mas no plano de Deus não há um plano B. Não há uma outra opção do homem não ter caído. Não há uma outra opção do pecado não ter entrado no mundo. Deus não decretou as coisas dessa forma. Deus estabeleceu que as coisas seriam assim. E as coisas, sendo assim, são a melhor versão das coisas. Entendem? É um pouco complexo o que eu estou falando, mas não existe um plano melhor do que o plano que Deus estabeleceu. Não existe um plano melhor do que o dilúvio que destruiu toda a raça humana, exceto Noé e a sua família. Não houve um plano melhor, não haveria um plano melhor do que Cristo vir e morrer pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia. Esse é o plano de Deus. Deus é infinitamente sábio. Essa é a melhor decisão. No Catecismo Puritano, que foi compilado pelo pastor batista Charles Spurgeon, que até os adolescentes daqui da igreja já estudaram um tempo atrás, na pergunta número 4 diz o seguinte: o que é Deus? E a Spurgeon respondeu: Deus é espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Então, meus irmãos, às vezes, para os irmãos novos que estão chegando agora na igreja, quando a gente vê essa palavrinha catecismo, a gente às vezes pensa que é coisa de igreja católica, né? Mas catecismos são conjuntos de perguntas e respostas que os antigos cristãos, inclusive os batistas, utilizaram para poder ensinar principalmente as crianças. E isso ajudava tanto as crianças quanto as pessoas mais velhas a memorizar as verdades de Deus. Às vezes a gente, no mundo tecnológico, onde a gente não sabe nem o número do telefone da nossa esposa, das nossas pessoas mais próximas, a gente se pergunta qual é a necessidade de elementos como esse, mas isso é muito importante, você ter uma definição precisa e bíblica
de elementos que compõem o ser de Deus. Claro que essa descrição aqui não esgota, Deus é inesgotável. Não tem como essa resposta em 2 linhas esgotar quem é Deus. Mas ele apresenta atributos, qualidades que existem no ser de Deus. Então, Deus é espírito, Deus é infinito, eterno e imutável. Ou seja, se Deus é infinito e ele é sábio, Deus é infinitamente sábio. Se Deus é eterno e ele é sábio, a eternidade de Deus nunca teve um começo. Deus não teve professor, não teve ninguém que ensinou sabedoria a Deus. Deus não teve um livro de provérbios que ele aprendeu a ser sábio para que nos ensinasse o que é ser sábio. Deus é imutável, ou seja, Deus não pode se tornar mais sábio. Deus não pode aprender mais sabedoria. Nós diariamente aprendemos, nos desenvolvemos, nos tornamos sábios, mas Deus, ele é imutável. Não tem como Deus melhorar, não tem como Deus se aperfeiçoar. Deus, ele é pleno, ele é completo. Deus, além de ser sábio, Deus é poder. Então, aprendemos aqui que a sabedoria de Deus é uma sabedoria poderosa. Deus, ele é santo. As decisões de Deus, em sua sabedoria, são decisões que são direcionadas pelo seu padrão separado, perfeito, santo, puro. Deus é bondade. Então, a sabedoria de Deus exercida, ela manifesta essa qualidade da bondade e da verdade de Deus. Então, os irmãos estão percebendo como cada um desses elementos, desses atributos divinos, compõem e estão associados com a sabedoria de Deus. Agora, meus irmãos, indo para a segunda parte da nossa lição, vamos tentar fazer alguns contrastes entre essa sabedoria divina e a nossa sabedoria. Como eu mencionei no início da lição, somente Deus é sábio plenamente. E nós só podemos aprender sabedoria olhando para Deus, aprendendo com aquilo que Deus revelou de como viver. Deus deu o manual de instrução de como viver uma vida sábia, uma vida que o glorifique, uma vida de acordo com as suas normas, o seu padrão moral e perfeito. Então, por que nós podemos desenvolver sabedoria? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Um cachorro não pode desenvolver sabedoria. Um macaco não pode desenvolver sabedoria. Somente um homem e uma mulher, seres criados à imagem e semelhança de Deus, podem desenvolver sabedoria. Então, quando você vê uma pessoa que é sábia, você vê o reflexo da imagem e semelhança de Deus. Lembra do que nós falamos na semana passada sobre a majestade de Deus? Teve um determinado momento da lição que eu mencionei que Deus se revelou através das coisas que foram criadas, inclusive através da imagem e semelhança dos seres humanos. Então, quando você via, por exemplo, o amor, uma mãe cuidando do filho, uma mãe cuidando de uma criança, você via naquela manifestação um aspecto de quem é Deus, uma manifestação do amor de Deus pelas suas criaturas. Então, quando nós vemos uma pessoa que é sábia, quando nós vemos, por exemplo, na Bíblia, a figura do sábio Salomão, aprendemos que Deus é sábio. Deus é infinitamente sábio. As fontes inesgotáveis de sabedoria estão em Deus. Então, às vezes a gente ama sentar ao redor de uma pessoa mais velha, uma pessoa mais vivida, com experiência, e ouvir da sabedoria, da vivência da pessoa, parar, aprender. As pessoas faziam isso nos tempos bíblicos. O livro de Eclesiastes é escrito nessa tônica, de um velho sábio sentado e os seus alunos ao redor aprendendo dele. Então, o que é que Deus quer comunicar com isso para nós? Ele quer comunicar que a eternidade vai ser algo semelhante a isso. Nós estaremos, meus irmãos, eternamente sentados ao redor de Cristo, aprendendo de Cristo Jesus. Naquele dia, meus irmãos, não será mais necessário um homem imperfeito e limitado, estando à frente, ensinando sobre sabedoria. O próprio Cristo, que é a sabedoria encarnada, estará nos ensinando, nós iremos aprender e conhecê-lo como Ele é. Lembrem-se que Jesus, Ele é infinito em sua sabedoria. Então, não será uma sabedoria que terá um limite,
que você vai fazer um curso intensivo de um final de semana ou uma pós-graduação com Jesus de 2 anos, um mestrado e um doutorado, e você vai aprender tudo sobre ele e todo o plano dele. Não. Eras e eras vão passar, irmãos. Milênios e milênios irão passar, e nós estaremos lá bebendo e aprendendo da sabedoria infinita e inesgotável do Senhor Jesus. Isso deve ser um incentivo, meus irmãos, à busca pela sabedoria, à busca pelo conhecimento de Deus. Porque será isso que iremos fazer eternamente. Conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Isso é céu, isso é eternidade com Deus. A sabedoria humana pode ser frustrada por fatores circunstanciais externos ao controle do sábio humano. Vamos abrir no 2º livro de Samuel e veremos aquela passagem do Aitofel. Alguns irmãos estão lembrados que Aitofel ele era o avô de Batseba, aquela mulher que Davi abusou, e que era esposa do Urias, e que o rei Davi arquitetou a morte daquele homem. Essa mulher engravidou, a criança morreu, e depois ela teve um outro filho, e esse filho foi o rei Salomão. Então vamos ver aqui a reação do Aitofel, um sábio, querendo arquitetar uma cilada para o rei Davi. 2º livro do Samuel, capítulo 17, vamos ler do verso 1 ao 7. Disse ainda Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar. Assim, todo o povo estará em paz. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Então a gente vê, irmãos, um conselho, uma estratégia de guerra que nos lembra muito aquele Sun Tzu, a arte da guerra. Então, Aitofel era um sábio, um cara estratégico. Então, você vê que Davi foge com um grupo de idosos, mulheres, está cansado, está numa situação de vulnerabilidade, e aí o que ele diz? É agora, nesse momento que a gente vai atacar. A gente vai com toda a força para cima dele nesse momento de vulnerabilidade, e aí a gente vai conseguir libertar as pessoas, pegar as pessoas de volta e matar só ele. Vamos fazer isso agora, porque se a gente fizer amanhã, depois, ele vai estar forte, ele já vai ter bolado uma estratégia. Ele não vai estar abalado emocionalmente por ter fugido e cansado fisicamente. Então, o melhor momento de atacar é agora. Então, humanamente falando, é a estratégia perfeita, ele estava corretíssimo. E o verso 4 diz: o parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Tendo Uzai chegado a Absalão, este lhe falou, dizendo: desta maneira falou Aitofel: faremos segundo a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que deu Aitofel desta vez não é bom. Pule para o verso 14, para a gente fazer um recorte. Então disseram a Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o de Aitofel, pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Então, o que é que o texto está dizendo, irmãos? Aitofel deu esse conselho, que estrategicamente falando é excelente. Se levanta uma outra pessoa, um outro homem de confiança de Absalão, e dá uma ideia completamente contrária. Não, esse plano não é bom por isso, por aquilo, é melhor a gente caminhar por esse caminho, e tal, e tal, e tal. E aqui o texto diz que o conselho desse segundo homem foi acatado, e aí o autor bíblico ele faz essa explicação por que foi dessa forma. Pois ordenara ao Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão.
O plano de Aitofel foi frustrado porque Deus tinha um plano de frustrar essa maldade que Absalão queria fazer com o próprio pai. Vamos para o verso 23. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Fazendo uma leitura assim por cima do texto, a gente pode achar até meio dramático, né? Pô, porque não aceitou o conselho do homem, o cara foi lá, arrumou as coisas, depois se matou, coisa depressiva, né? Não é bem assim, irmãos. Lembre que ele era um cara de extrema confiança, ele era um cara de muita importância, então ele se expôs diante de todo mundo. Não, a gente vai chegar para o rei Davi, vamos fazer assim, assim, assado. E ele viu que o caminho que Uzai propôs iria prejudicar o reino. O reino sendo prejudicado, Davi iria vencer, Davi iria voltar, iria matar ele e a família dele por traição. Então o que é que ele fez? Deixa eu arrumar minha vida, deixa eu me matar logo para não destruir tudo que eu construí, destruir minha família. Então essa é a atitude do Aitofel. Então nós vemos aqui, irmãos, que o plano do sábio é frustrado quando Deus quer. Por mais que nós sejamos prudentes, por mais que nós estudemos a situação, examinemos, vejamos, caminhemos por esse caminho assim, 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 nossa sabedoria é limitada. Nosso conhecimento ele pode ser frustrado. Podemos fracassar nos nossos planos, mesmo quando temos todas as variáveis no controle. Só Deus tem o poder de todas as coisas. Voltando para a apostila. Por outro lado, a sabedoria divina está atrelada ao caráter de Deus. A onisciência governando a onipotência e o poder infinito governado por sabedoria infinita. Então agora vamos ver algumas passagens sobre essa sabedoria do nosso Deus. Começando com Jó, capítulo 9, verso 4. Livro de Jó, capítulo 9, versículo 4. Diz a Escritura: Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Quem é que guerreou contra Deus? Quem é que lutou com Deus e teve paz? Diante de um Deus que é sábio de coração e grande em poder. Deus, ele é infinitamente sábio e ele é onipotente. Como é que alguém vai vencer alguém como Deus? Não tem como, é impossível. Caminha um pouquinho, capítulo 12 de Jó, verso 13. Não, com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. A mesma ideia do capítulo 9. Vamos agora para Isaías, capítulo 40. Caminha aí. Isaías, capítulo 40, verso 28. Isaías, capítulo 40, verso 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Essa palavra entendimento, leia sabedoria. Então ele apresenta a Deus como aquele que é indestrutível. Deus, ele é o Senhor, ele é o Criador dos fins da terra. Então ele começa apresentando esse poder de Deus como sendo o Criador dos fins da terra. Nós temos limites em nosso campo visual, nós temos limites nas nossas conquistas, no nosso conhecimento. Deus, ele criou os fins da terra. Aquilo que nós não podemos ver, enxergar a olho nu, Deus criou tudo. Ele não se cansa nem se fatiga. Uma das coisas que mais me humilha, irmãos, é isso aqui, é me cansar. É querer continuar e não ter forças para continuar, sabe? É você se planejar, não, eu vou fazer assim, vou chegar do trabalho, vou fazer isso e aquilo, e aí eu vou fazer assim, e quando eu terminar isso aqui, aí eu vou dormir. Aí eu chego do trabalho, aí o corpo está cansado,
aí eu tenho que dar atenção à esposa, e aí daqui a pouco eu durmo e eu não consigo fazer o que eu queria. Isso me frustra profundamente, irmãos. Por quê? Porque nós temos um limite. Nossas forças têm limite, nós não conseguimos. Nossa mente, nosso raciocínio tem um limite, a gente não consegue acompanhar todas as coisas, todos os processos que acontecem à nossa volta, né? Então Deus, Ele não se cansa e Ele não se fadiga. Não podemos esquadrinhar o seu entendimento. O nosso conhecimento de Deus tem um limite. Até aqui Deus revelou. Então, se a gente passar daqui, a gente está caindo no campo da especulação. A gente não pode prosseguir além disso. Deus não falou mais nada além disso aqui. Então, aqui a gente para nosso raciocínio. Então, isso nos humilha. Livro de Daniel, caminhando um pouquinho mais para frente. Livro de Daniel, capítulo 2, verso 19 e 20. Essa é uma das passagens mais lindas do livro de Daniel. Daniel, capítulo 2, verso 19 e 20. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Então, irmãos, nós já temos visto aqui na igreja que quando normalmente a palavra mistério aparece na Bíblia, tem o propósito de apresentar uma verdade que estava oculta e que foi revelada. Deus revelou a Daniel realidades que não haviam sido apresentadas a quem tinha vindo antes de Daniel. Então, Daniel é um livro que apresenta verdades escatológicas, o plano de Deus que se cumpriu lá no período dos grandes impérios do passado e realidades espirituais e físicas que ainda irão se cumprir no plano de Deus. Então, Deus revelou o mistério, esse mistério a Daniel, numa visão da noite. Então, qual foi a reação de Daniel ao ter revelado esse conhecimento divino, esse conhecimento que Deus deu a ele? Daniel bendisse o Deus do céu. Ele glorificou a Deus. E ele disse: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade. Então pense aí, de eternidade a eternidade, o nome de Deus sendo glorificado. Por quê? Pela sabedoria, porque dele é a sabedoria e dele é o poder. Daniel estava preso, irmãos, no cativeiro babilônico. Ele via o poder de Nabucodonosor e ele via que não tinha condições do povo de Israel sair daquela situação. Ele via grandeza, ele via conhecimento, as ciências dos babilônicos eram tremendas. E Daniel, sendo revelado esse plano de Deus, ele glorifica a Deus. Ele glorifica o Deus que de eternidade a eternidade é sábio e é poderoso. Então, um dos elementos que mais marca em Deus é essa expressão, de eternidade a eternidade. Nós somos temporais. Ontem você foi uma criança, hoje você é um homem, uma mulher, amanhã você é um idoso, depois você não estará mais aqui. Mas Deus não. Deus permanece eternamente, eternamente Ele é Deus, eternamente Ele é sábio, eternamente Ele é poderoso. Então pense aí, antes do mundo ser criado, antes de acontecer o start, que todas as coisas começaram, Deus existia sendo poderoso, infinito, completo, pleno em si mesmo. Então Deus cria o mundo e tudo o que nele há, o tempo. O tempo é uma criação de Deus. Então começa o cronômetro rodar. Vai chegar um período que esse cronômetro vai parar de rodar e iremos entrar em um outro momento, a eternidade. Então de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Pensa lá na matemática, os números negativos que vão para o infinito, os números positivos e os números positivos do infinito. Deus, Ele é eterno em sua sabedoria e eterno em seu poder. Não tem fim, não tem como esquadrinhar. E por último, Romanos 16. Romanos capítulo 16, verso 27. Depois que o apóstolo Paulo
apresenta esse tratado teológico, que é a carta aos Romanos, depois dele apresentar o plano de Deus, dele trazer lições práticas para a igreja de Roma e tudo que ele falou, ele finaliza com a palavra de glorificação a Deus. E ele diz: ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Séculos dos séculos, eternidade. Ele glorifica a Deus pela sua sabedoria. Então, isso é muito pedagógico para nós, irmãos. Quando nos colocamos diante da sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus é chocada com a nossa sabedoria que tem limites, a nossa reação, meus queridos, deve ser glorificar a Deus. Glorificar a Deus por sua sabedoria que é inesgotável. Deus é majestoso, como vimos na semana passada. Deus é grandioso, não temos condições de entendê-lo plenamente. Temos que nos prostrar diante dele por conta da sua majestade. E além dele ser majestoso, ele é infinitamente sábio. E nós devemos glorificá-lo por sua sabedoria. Continuando, os atributos de Deus andam em perfeita harmonia, como nós já temos falado. Pense, por exemplo, se Deus fosse infinitamente sábio e não fosse onipotente. Isso seria patético. Então pense num Deus que tem poder, que tem sabedoria para fazer de todos os mistérios que existem. Mas ele não é onipotente. Ele não tem como fazer as coisas do jeito que ele quer. Ele é refém do homem. Isso é um Deus patético, não é o Deus da Bíblia. Ou se Deus tivesse poder infinito e não fosse perfeitamente sábio. Isso seria assustador. Porque a nossa própria experiência humana nos mostra que pessoas que não têm sabedoria, quando recebem poder, elas fazem destruição, elas acabam com a sociedade, acabam com países, acabam com nações. Então isso seria assustador, um Deus todo-poderoso que não fosse sábio. Então, estaríamos perdidos. Mas louvado seja o Senhor, porque sua sabedoria sem limites e seu poder infinito estão unidos, e isso torna digno da nossa completa confiança. A sabedoria poderosa de Deus é sempre ativa e nunca falha. Todas as suas obras de criação, providência e graça demonstram isso. Então, a maneira como Deus criou todas as coisas refletem como Deus é sábio, meus irmãos. Então, se você estuda, por exemplo, ciências da natureza, ciências biológicas, você vê como é que funciona, por exemplo, uma planta, o organismo de um ser humano, um organismo de um animal, o funcionamento dos processos químicos que acontecem aí para acontecer a chuva que teve nessa manhã, você vê como Deus é sábio. Isso tem que ser assim por conta disso, porque dessa forma tem isso, porque tem aquilo. Há um designer, há um criador que organizou todas as coisas com sabedoria, com precisão. Então, nós devemos glorificar a Deus diante da forma como Ele se revelou através das coisas que Ele criou. Deus é sábio na providência. Lembra lá que Gênesis diz que Deus, no 7º dia, descansou da sua obra criadora. Deus, irmãos, Ele não criou mais nada a partir do nada. Deus criou todas as coisas até o 6º dia, e a partir do 7º dia, Deus, Ele administra, Ele coordena as coisas que foram criadas. Então, Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, é verdade, Deus faz milagres, Jesus multiplicou pães e peixes, mas Ele não criou do nada. Ele usou aquilo que Ele já havia criado até o 6º dia da criação. Deus, Ele sustenta a providência, Ele coordena a quantidade de oxigênio que entra nos seus pulmões por meio dos seus alvéolos, e Ele faz com que todos os processos químicos aconteçam para que você não morra sufocado por excesso de gás carbônico no seu organismo agora. Deus faz com que seu coração ele bata diversas vezes por minuto para que você não pare, não tenha uma parada cardiorrespiratória e morra. Deus coordena, meus irmãos, cada um dos seus neurônios para que você funcione plenamente, consiga me ouvir, consiga me enxergar, consiga sentir a cadeira que você está sentado, sinta a temperatura que vem do ar-condicionado, consiga ver a luz, ouvir a porta abrindo, as pessoas chegando. Deus faz isso a todo momento, sustentando todas as suas criaturas por meio da providência.
Vemos a sabedoria de Deus, irmãos, na sua graça que foi revelada a todos os homens, com o seu amor, a sua misericórdia, trazendo chuva para poder refrescar justos e injustos, provendo alimento para justos e injustos, trazendo amor, cuidado entre justos e injustos, e na sua graça especial, revelada aos eleitos de Deus. Deus é sábio. Não podemos reconhecer a sabedoria de Deus a menos que saibamos o fim para o qual Ele está operando. Aí vem a pergunta que eu fiz no início da lição. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é amor. Mas aonde está a sabedoria de um Deus amoroso que permite que coisas ruins aconteçam? Aonde está essa sabedoria? Essa é a pergunta que muitos têm feito ao longo dos séculos. Um Deus que é infinitamente sábio e que é infinitamente poderoso. Por que o mal continua existindo? Por que o sofrimento continua a nos assolar? Então, o J.I. Packer, o autor desse livro, ele tenta trazer algumas breves respostas para essas indagações que nós fazemos diante do sofrimento. Em primeiro lugar, a sabedoria de Deus não é e nunca foi garantia de manter feliz o mundo caído. Então, o primeiro ponto, nós vivemos em um mundo de sofrimento, nós passamos por sofrimento porque há algo errado no mundo em que nós vivemos. O mundo onde nós vivemos é um mundo caído, é um mundo manchado pelo pecado. Nós não vivemos no paraíso, nós vivemos onde o pecado existe, o pecado está à nossa porta diariamente. Então, começa por aí. O mundo está errado por conta de nós mesmos que nos colocamos nessa situação. Nós, entenda, humanidade. Adão e Eva nos colocaram nessa situação e se nós estivéssemos lá, pessoalmente, nós também iríamos fazer isso com os nossos descendentes. Nem mesmo os cristãos, ele prometeu uma vida sem luta, mas ao contrário, lembra lá, Jesus falando, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus prometeu isso. Jesus disse que passaríamos por aflições. E essa promessa, meus queridos, que Jesus fez, ele fez conversando com seus discípulos. Então, o fato de você ser crente, o fato de você amar a Deus, servir a Deus, não te isenta de passar por sofrimentos, por dificuldades, porque o próprio Cristo disse isso, que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele disse que ele venceu o mundo e por isso nós devemos ter bom ânimo. Ele venceu o mundo por nós. E por nós estarmos unidos a ele, tudo aquilo que ele conquistou, nós conquistamos por tabela. Tudo aquilo que Cristo recebeu do Pai, nós recebemos porque nós estamos unidos a ele. Da mesma forma que nós fomos herdeiros de todas as misérias que Adão conquistou por conta do seu pecado, nós que estamos unidos a Cristo por meio do arrependimento e fé, somos herdeiros de todas as bênçãos que Cristo conquistou em nosso lugar. Segundo lugar, ele tem propósitos diferentes para este mundo. O sofrimento existe, irmãos, porque Deus, ele tem determinados propósitos em que o sofrimento é um dos ingredientes para que o plano dele se cumpra plenamente. O alvo divino não é simplesmente tornar as coisas fáceis para o mundo. Então Deus não é um Papai Noel cósmico que tem a intenção de fazer todo mundo feliz, todo mundo ganhar presente, todo mundo alegre. Deus da Bíblia não é assim. Deus da Bíblia tem propósitos através do sofrimento. 2 Coríntios, capítulo 1, vamos lá? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 4. Diz o apóstolo Paulo: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Olha que maravilha, irmãos. Deus permite que o sofrimento bata à nossa porta. Jesus prometeu que nós iríamos passar por sofrimento, por tribulações, por aflições, mas ainda assim,
Deus, Ele não nos deixa largados no meio ao sofrimento. Ele nos conforta em todas as nossas tribulações. Ele se importa conosco. Ele está atento ao nosso clamor, às nossas necessidades, aos nossos dilemas, aos nossos conflitos existenciais. Deus se importa, Deus se preocupa. E Ele diz, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Então, o plano de Deus em nos confortar, quando nós passamos por nossas tribulações, não é simplesmente para que a gente seja confortado, mas para que a gente também possa consolar aqueles que estão passando por angústia. Com a consolação com que nós temos, somos contemplados por Deus. Então, as lutas que você passa, os sofrimentos que você passa, Deus te conforta, Deus te consola, Deus te dá força para que você possa ser usado por Ele para abençoar pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você passar. Então, isso é a vida na família da fé. Deus nos abençoa, nos edifica através da experiência dos outros que passaram por aquilo que nós passamos. Em terceiro lugar, quando Ele, Deus, nos fez, seu propósito era que o amássemos e o honrássemos, louvando-o pela complexidade maravilhosamente estruturada e pela variedade deste mundo. Deus criou Adão com esse fim, para que nós o glorificássemos e o amássemos eternamente. Gozássemos dele, desfrutássemos dele eternamente, nos maravilhando de tudo aquilo que ele criou e cuidando da sua criação, porque ele nos fez para sermos mordomos da sua criação. Continuando, embora tenhamos caído, Deus não abandonou seu primeiro propósito. Ele ainda planeja que uma grande multidão venha amá-lo e honrá-lo. Seu objetivo supremo é trazê-los a um estado em que eles possam agradá-lo inteiramente e louvá-lo adequadamente. Um estado em que ele seja tudo para eles e que juntos alegrem-se continuamente no conhecimento de seu mútuo amor. Homens se regozijando no amor salvador de Deus, dado a eles desde toda a eternidade, e Deus se alegrando no amor correspondido dos homens, obtido deles pela graça através do Evangelho. Deus trabalha firmemente nesta direção. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Nós estamos caminhando em direção àquilo que Deus quer que nós sejamos. Nós ainda não somos quem Deus quer que nós sejamos. E o sofrimento, as tribulações que nós passamos, são elementos que Deus coloca no nosso percurso para que nós nos tornemos aquilo que nós devemos ser, aquilo que Ele quer que nós sejamos. E qual é a base bíblica para isso que eu estou dizendo? Romanos capítulo 8, vamos lá? Romanos capítulo 8, verso 28 ao 29. Romanos capítulo 8, verso 28 ao 29, diz o texto sagrado. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, observe, irmãos, o que o apóstolo Paulo diz. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, meus irmãos, incluem as coisas boas que acontecem na sua vida e as tragédias que nos cercam, que estamos expostos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí ele explica quem são aquelas pessoas que amam a Deus. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí ele vai apresentar o propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, conhecer aqui é se relacionar, também os predestinou para serem conformes, sejam conformados, sejam moldados à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo que todas as coisas cooperam para esse fim. Deus quer nos conformar, Deus quer nos amoldar à imagem de Jesus Cristo. Então pense aí num barro que está precisando ser lapidado para poder formar uma escultura belíssima. Então, ele é amassado, ele é esculpido, ele é lapidado.
Tem algumas arestas que precisam ser raspadas nessa massa para dar forma a essa escultura perfeita, bela e admirável. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que todas as coisas cooperam para esse fim, formar Cristo em nós. Cristo foi experimentado no sofrimento. Cristo passou por sofrimento. E nós, para que nós sejamos conformados à sua imagem, nós também devemos participar da comunhão dos seus sofrimentos. É isso que a Bíblia diz, que nós não desfrutamos apenas das bênçãos que Cristo recebeu, nós também somos participantes da comunhão dos seus sofrimentos. É por isso que nós devemos estar dispostos a sofrer por amor a Cristo. Continuando, conclusão. Sempre e em tudo Ele é sábio. Veremos isso em todas as situações, mesmo que não o percebamos aqui. No céu, Jó deve conhecer a plena razão pela qual ele foi afligido, embora nunca tenha alcançado este conhecimento em vida. O livro de Jó é a demonstração clara disso, irmãos. Jó faz o questionamento a Deus: por que, Senhor? Por quê? Por quê? Por quê? E Deus não responde. E aqui nesse mundo ele nunca soube porque Deus permitiu que ele passasse por aquilo tudo e ainda disse, olha, falando para o diabo, tire tudo dele, só não tire a vida dele. E por que Deus fez isso? Não sabemos. Da mesma forma que nós não sabemos, muitas vezes, porque passamos por muitos sofrimentos e dilemas na nossa existência. Neste interim, não podemos hesitar em confiar na sua sabedoria, mesmo quando ele nos deixa às escuras. Então, mesmo sem entender, mesmo sem saber porquê, nós devemos confiar naquele que é infinitamente bom, naquele que é infinitamente sábio e infinitamente poderoso. Deus está no controle, irmãos. Você e eu não precisamos entender por quais caminhos que Deus nos direciona. Só precisamos lembrar que Ele é o nosso guia, Ele nos conduz. Estando às escuras e sem entender o plano divino, nossa reação deve ser igual ao do apóstolo Paulo ao ser afligido pelo espinho na carne. Lembra lá? Paulo falando do espinho na carne. Vamos lá rapidinho, ainda dá tempo da gente abrir mais duas passagens bíblicas. 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 ao 9. Vamos ler só o verso 9, para que a gente possa ser mais direto ao ponto que eu quero trazer. Verso 9. Então ele me disse, Jesus falando com o apóstolo Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo responde, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O sofrimento faz parte da nossa experiência e Paulo passou pelo sofrimento para que ele glorificasse a Deus através do sofrimento. Uma vez que Paulo viu que este problema foi enviado para capacitá-lo a glorificar a Cristo, ele o aceitou como uma obra sábia e se alegrou nela. Por isso, de boa vontade, me gloriarei nas fraquezas. Deus nos dá graça em todos os nossos problemas para fazermos o mesmo. Devemos dobrar nossos joelhos em oração, reconhecendo a majestade e a sabedoria de Deus. E para encerrarmos essa lição, irmãos, vamos fazer todos juntos a leitura de Romanos capítulo 11, do verso 33 ao 36. Lembre que a postura do apóstolo Paulo, ao contemplar a sabedoria de Deus, foi glorificá-lo. E essa deve ser a nossa postura também. Vamos lá todos juntos, verso 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.
Amém, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, te bendizemos, te glorificamos por tua sabedoria. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor revelou isso aos pequeninos, Senhor. O Senhor não revelou da tua sabedoria aos sábios desse mundo, mas aos pequeninos. E obrigado, Senhor, porque mesmo em nossas limitações e fraquezas, aquele que é infinitamente sábio nos amou e escolheu se revelar a nós. Pai, ajuda-nos a aprender mais de Ti, a nos aprofundar na Tua sabedoria, a descansar nos Teus propósitos, nos Teus planos, na maneira como o Senhor tem conduzido a nossa vida e a nossa história. Ajuda-nos a permanecer fiéis a Ti, confiar sem entender em muitos momentos, mas crendo, Senhor, que Tu és bom, crendo que Tu és sábio infinitamente e que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Ajude-nos a descansar e confiar no Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos e te agradecemos. Amém.